E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje ele talvez seja um pouco mais chato porque a conexão dele com o blockchain pode parecer um pouco distante, apesar que na verdade o blockchain só funciona por causa dessa jossa, beleza? Então, basicamente hoje o que eu quero mostrar para vocês é como que funciona o conceito de chave privada, chave pública, o que seria então o seu endereço da carteira, né, de Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra cripto. E eu vou aproveitar também e mostrar um pouco para vocês da onde surgiram então esses conceitos. Não exatamente da onde, mas meio que o passo a passo de como que a gente chegou nesse mecanismo então de encriptação assimétrica. Encriptação assimétrica seria basicamente o que o blockchain usa hoje, beleza? Mas antes de falar dele, vamos passar primeiro no que seria então a encriptação simétrica. E aí, basicamente, a gente pode imaginar a seguinte situação. Imagina que duas pessoas, então dois colegas, eles estão se comunicando pela internet, beleza? E aí, se a gente simplesmente manda uma mensagem direta, ou seja, um texto puro, então digamos assim, que eu vou colocar o cara aqui de D e esse aqui de E. Não, beleza, tá horrível isso, né? Então vamos chamar esse aqui de Mr. B e esse aqui de Mr. G, beleza? E o Mr. B, então, ele quer mandar uma mensagem pro Mr. G. Ele vai lá e escreve Oi, e aí manda essa mensagem, então, pro Mr. G, beleza? O Mr. G, então, vai responder como você tá, ou algo do tipo. Então, tipo, como você está, e manda essa mensagem de volta pro Mr. B. O problema disso é, se a gente colocar um cara malicioso aqui no meio do caminho, então a gente vai colocar... O meu desenho ficou horrível, mas vamos colocar então aqui um carinha malicioso, que ele simplesmente quer ler essas mensagens daqui, beleza? O que ele vai fazer? Ele simplesmente vai invadir, né, esse meio de comunicação, então é como se ele entrasse no canal de comunicação dessas pessoas, e aí ele vai poder ler exatamente o que está sendo compartilhado aqui. Então, se por algum motivo o Mr. B compartilhar alguma senha ou alguma coisa com o Mr. G, esse carinha malvado daqui, ele vai ser capaz de ler essa informação e, bem, utilizar ela da maneira que ele quiser, certo? Ele pode vender, ele pode realmente utilizar, mas tudo bem. E aí, o que então a gente, seres humanos, né, o pessoal de computação lá das antigas, inventou? Eles inventaram o seguinte, que ao invés da comunicação ser direta entre o Mr. B e o Mr. G, o que a gente vai fazer é basicamente, antes de mandar a mensagem, o Mr. Então, deixa eu colocar o nome aqui dele de novo, né? Porque senão eu vou me perder. Então, Mr. B aqui. O Mr. B vai jogar, então, o texto dele, aqui no caso seria o Oi. Ele vai jogar o Oi vamos dizer assim, numa caixinha, que a gente vai chamar de caixa preta, que nada mais é do que uma função, tá? Que faz o seguinte, ele pega uma senha, então o Mr. B aqui vai ter uma senha, eu vou chamar, a senha dele vai ser secret, beleza? Então ele vai ter uma senha, que junto da mensagem de Oi, que ele tá mandando aqui, ele vai mandar essa senha também pra caixinha. Aí a caixinha vai usar essas duas informações e vai cuspir um hash. Então aqui vai ter sei lá, 01 AC6 T7, beleza? E aí esse hash então que vai ser enviado para o Mr. G. Dessa maneira, então aqui Mr. G. E aí dessa maneira, o que acontece? Se aquele cara malvado pegar a mensagem no meio do caminho aqui, ele simplesmente vai ter um hash muito louco, que ele não vai conseguir mais ler a informação que está ali dentro, porque isso é só uma mensagem criptografada. E aí, como que funciona então? Por que eu chamei isso de situação simétrica? Porque o Mr. B vai ter a senha dele aqui, e o Mr. G vai ter então uma outra senha que vai ser, sei lá, SE2, beleza? Então, C2 é a senha do Mr. G e Secret é a senha do Mr. B, beleza? Essa senha é realmente meio que freestyle, né? Mas aí o que acontece? Antes deles entrarem nesse canal de comunicação, eles vão compartilhar entre si essa senha. Então o Mr. G vai mandar
para o Mr. B a senha dele, e o Mr. B vai pegar a senha dele então e vai mandar ela para o Mr. G. E aí, depois de eles terem feito essa troca, de alguma outra maneira que não seja esse canal, né, porque esse canal é o que a gente está questionando a segurança dele, eles vão então poder finalmente trocar mensagens de maneira com que alguém malicioso no meio do caminho, que seria esse brother daqui, não consiga mais ler essa informação. Então, e por que eles trocam essa senha? Porque basicamente essa senha, não só somada aqui com a mensagem original, gera esse hash, como se eu pegar esse hash daqui e entregar a senha de novo, então eu vou adicionar aqui a senha secret de novo. E eu vou passar agora numa outra caixinha, tá? Então eu vou até fazer ela um pouco diferente ali. Não é... Bem, é isso. Tem uma outra caixinha que junta essas duas informações. Então pega esse hash maluco daqui e pega a senha, né, do Mr. B. E junto com essas duas informações, ela transforma de volta então na mensagem original que o Mr. B queria enviar para o Mr. G. Beleza? Então eles vão ficar nesse vai e vem, tipo, troquei a senha, né? E aí eles ficam então trocando mensagens. E aí, junto com essa mensagem, eles já tendo a senha um do outro, eles conseguem tanto escrever uma mensagem criptografada, quanto receber essa mensagem criptografada e ler. Beleza? O problema desse mecanismo é que, bem, basicamente eles estão tendo que compartilhar a senha deles. Então eles estão entregando para o outro lado uma senha, e aí isso pode ser um pouco ruim. Assim, seja porque o canal de comunicação de troca deles não seja muito bom, e aí sim esse cara malicioso poderia pegar, então, essa senha, essa troca de senhas aqui de baixo, e aí ele voltaria a poder ler as duas informações. Mas assim, não é só esse o problema, né? O problema é que eles estão compartilhando algo meio que pessoal deles. É um segredo, né? Afinal de contas, as senhas a gente não quer ficar compartilhando. Beleza? E aí, para resolver isso, o que a gente faz, ou melhor, o que o pessoal da computação lá resolveu fazer, foi criar um outro mecanismo, que é a encriptação assíncrona. E como que ela vai funcionar? O Mr. B, vamos lá, novamente, o Mr. B, ele agora, ao invés de ter uma única senha, ele vai ter duas senhas, beleza? A primeira senha, então a senha número 1, eu vou chamar ela de PK. PK vem de Public Key, beleza? E a segunda informação vai ser o SK, que é basicamente a Secret Key dele. E aí, similarmente ao que a gente viu no mecanismo síncrono, no mecanismo assíncrono, a gente vai usar tanto essa chave quanto a mensagem e passar numa caixinha, né, uma função de programação que vai criptografar então essa mensagem. Então, basicamente, o Mr. B, quando ele quiser mandar uma mensagem, ele vai pegar a SK dele, vai pegar a mensagem, que eu vou escrever aqui MSG, beleza? E aí, junto dessas duas informações, ele vai colocar então numa caixinha, beleza? Essa caixinha vai lá processar então essa informação e eu tentaria... Bem, acho que vocês entenderam o que eu estou querendo desenhar aqui, mas claramente meu talento para isso não é muito bom. Então, beleza. Então, foi lá, isso aqui processou, beleza? A caixinha processou. E aí no final o que ela cospe é novamente uma mensagem então criptografada. E aí qualquer coisa aqui, beleza? Só que para isso, o Mr. B usou a senha secreta, Secret Key, né? A chave secreta dele. Ou seja, é uma chave que ele não vai compartilhar. Essa chave daqui, a Secret Key, deixa eu até pintar ela de outra cor. Então a Secret Key é uma chave que nunca vai ser compartilhada pelo Mr. B. Porque justamente o nome dela é Secret. Ou seja, ela é segredo. Segredo de qualquer outra pessoa. Somente Mr. B pode ter essa informação. Beleza? Agora, a chave pública, né? Public Key dele, é o contrário. É a chave que ele vai querer compartilhar com todo mundo que ele quiser que leia as informações que ele está enviando. Então, a Secret Key basicamente vai fazer o seguinte. A Secret Key aqui
vai gerar então esse hash. Esse hash então vai ser enviado lá para o Mr. B, ou melhor, para o Mr. D, né? Então o Mr. D vai receber esse hash daqui e vai receber então essa chave pública. Então junto aqui com a chave, vai pegar a chave pública. Por quê? Porque o Mr. B vai entregar essa chave pública. E aí o que acontece? Essa chave pública com esse hash maluco daqui, então 01A7B, bababá, isso tudo daqui também vai passar numa caixinha. E essa caixinha, ela depois de processar, que eu não vou desenhar de novo a engrenagem, porque, né, vocês viram que o meu talento não é lá essas coisas, mas essa caixinha, quando terminar de processar essa informação, ela simplesmente vai converter, então, esse hash de volta para a mensagem original do Mr. B. Então a gente vai ter aqui, no final, a mensagem do Mr. B. Beleza? E aí, dessa maneira, a gente consegue garantir, primeiro, que quem escreveu a mensagem, Melhor, deixa eu voltar rapidinho. Então, a gente consegue garantir algumas coisas interessantes usando a encriptação assíncrona. Que é basicamente, a primeira coisa, cada pessoa sempre vai ter uma public key e uma secret key. Sendo que a secret key nunca vai ser compartilhada, ou seja, aquela pessoa sempre vai guardar aquela informação só para ela. E a public key, ela vai transmitir para todo mundo que ela quiser que leia aquela mensagem. A secret key é como se fosse uma assinatura digital, então, nesse caso aqui do nosso exemplo, do Mr. B. Ou seja, como só ele tem essa informação, quando ele passar essa chave mais a mensagem dele e gerar esse hash, a gente consegue garantir que esse hash foi gerado por ele, ou seja, ninguém está alterando essa mensagem, e a gente consegue garantir que ninguém está lendo essa mensagem, a não ser que essa pessoa tenha, então, a public key dele. E aí, se a pessoa tem a public key dele, a public key simplesmente dá o poder a quem tem essa chave de ler uma mensagem, mas não escrever. Então, a public key nunca pode ser usada para escrita, ou seja, ela não pode criar uma mensagem, né? Se eu quiser transmitir uma mensagem, sei lá, para o meu amigo, eu não posso usar minha public key. Não faz sentido usar isso. Mas eu vou, né, utilizar a minha secret key. Porque aí eu garanto que eu sou eu e o meu amigo, quando receber a mensagem e com a minha public key na mão, ele consegue validar, primeiro que fui eu, porque essa combinação de duas chaves, né, a public key e secret key, elas são uma combinação única. Então, tipo, dado que eu escrevi algo com a minha secret key, somente a minha public key consegue transcrever isso aqui, né, sair de um hash para uma mensagem de novo, beleza? Não adianta, se você usar outra public key, ela não vai funcionar essa transcrição, né? Vai continuar um hash estranho e a pessoa não vai conseguir ler a mensagem. Então, basicamente é isso o que é a encriptação assíncrona. A troca de mensagens, então, vai ser feita sempre com alguém usando uma secret key para escrever a mensagem, e a outra pessoa ou as outras pessoas que estiverem recebendo a informação vão estar usando a public key para ler aquela mensagem, beleza? E aí, por que eu tô então perdendo aqui, gastando meu tempo e o tempo de vocês para falar sobre isso? Bem, basicamente, eu não sei se vocês lembram, mas lá atrás eu falei, quando eu expliquei para vocês sobre o que seria o blockchain, né, e como que ele funciona também, eu falei para vocês que tinha uma função que meio que garantia uma assinatura digital de alguém. E basicamente, cara, a função é só isso. É só uma encriptação assíncrona. E aí, aonde que então a gente tem essa informação, beleza? Como que isso aparece dentro do mundo do blockchain de maneira visível pra gente? A gente tem dentro do blockchain um conceito interessante que é o que a gente chama, o pessoal que trabalha com blockchain e tal, chama de wallet. E o wallet, além de ser significativo, ou seja, ser uma carteira, onde a gente vai guardar o nosso cripto dinheiro. Então a gente vai guardar nosso Ethereum, vai guardar nosso BRZ, vai guardar nosso, sei lá, USDT, vai guardar Bitcoin e assim por diante. Então a carteira vai guardar essa informação. Essa carteira, ela sempre é representada, ou seja, basicamente o que é uma carteira, né?
hoje a gente tem uma carteira física, eu não tô com a minha aqui, mas a gente tem a carteira física, né? Que é onde a gente põe dinheiro, cartão, diferentes tipos de dinheiro, inclusive cartões, beleza? No caso do blockchain, como não é uma parada meio física, é muito mais virtual, a nossa carteira é representada por um hash gigante, tá? Gigante, assim, sei lá, é um hash. Então é só um conjunto de letras e números novamente. Então aqui eu vou ter, sei lá, H3ET7, beleza? E pode ter mais coisa aqui. Isso vai depender então de blockchain para blockchain. Mas basicamente a carteira vai ser um hash. Esse hash, galera, nossa, isso é muito maneiro para mim. Esse hash daqui é basicamente a nossa public key. Então todo mundo consegue enxergar a nossa carteira, que é a nossa chave. Isso meio que garante que todo mundo que está dentro do blockchain consegue então ler as mensagens que a gente vai publicar dentro daquele blockchain. E além disso, eles já sabem o endereço, é literalmente o endereço, como é que a gente chama, né? Mas eles sabem aonde depositar dinheiro se um dia eles quiserem te transferir algum dinheiro. Porque, cara, essa public key, essa carteira, são conceitos exatamente iguais no caso do Bitcoin, né? Então, a sua carteira, o endereço da sua carteira, quer dizer, é exatamente aonde as pessoas depositam dinheiro e o que elas podem usar para verificar que você é você. Isso é uma parada muito maneira, porque tu consegue usar criptografia não só para manter o sistema seguro, mas também eles resolveram um problema que é, cara, aonde que guarda o dinheiro, né? E eles só reutilizaram o esquema de chave privada e chave pública, ou secret key e public key. E a sua secret key você recebe. Então, quando você cria uma carteira, deixa eu mudar aqui de novo para um vermelhinho. Então, quando você cria a carteira, você chegou lá na rede Ethereum, beleza? Chegou lá na rede Ethereum, falou, vou criar a minha carteira. E aí você vai e cria a sua carteirinha aqui, que eu espero conseguir desenhar minimamente uma carteira aqui. E ficou mais ou menos, mas eu acho que vocês entenderam. Então, tá aqui a minha carteirinha. Beleza. Então tá aqui a minha carteira. Fui lá na Ethereum, criei minha carteira. Quando eu criei minha carteira, o que aparece pra mim? E isso é muito importante, tá? Porque isso, dependendo da blockchain, vocês não vão ver isso mais de uma vez. Então vocês têm que realmente guardar isso num lugar super seguro. Pra primeiro, não perder. Porque, cara, se tu perder isso em algum momento da tua vida, tu vai basicamente perder todo o teu dinheiro que tá dentro daquela carteira. Então, a secret key que vai ser gerada no momento que você cria a carteira, então essa é a primeira informação, a gente cria uma secret key, que também vai ser um hash lá gigantesco. Então, sei lá, 3, 7, 4, blá 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 blá, vai ser um hash gigante. Essa secret key, cara, você não pode perder. Guarda isso, sei lá, anota num papel, guarda num pendrive, dá teu jeito, mas não pode perder, porque se tu perder isso, é pior do que perder senha de banco. Por quê? Porque no banco, se tu perde a tua senha, tu perde meio que o teu acesso, tu consegue ir lá no banco. E aí o banco tem mecanismos que ele consegue utilizar hoje em dia para, sei lá, restaurar a tua senha, né? Te mandar um link para você trocar a tua senha e aí você ganha acesso de novo. Então tem mecanismos que o banco consegue tomar para te dar acesso de novo. No caso do blockchain, cara, em geral, ou ao menos todos os que eu conheço até hoje, que eu conheci até hoje, não tem como. Então perdeu a secret key, tu vai basicamente travar um monte de dinheiro dentro daquela carteira. E é isso, acabou. Aquele dinheiro vai ser perdido forever. Beleza? E aí, a outra informação então que a gente recebe quando cria uma carteira numa blockchain é basicamente a nossa public key. Que nesse caso daqui, a gente pode chamar também de address. Opa. Então, você pode chamar aqui de endereço, né, da sua carteira. Address ficou horrível, além de eu ter dificuldade em escrever. Mas basicamente a gente pode chamar aqui de endereço da carteira. Então, a gente recebe a secret key, que a gente vai utilizar toda vez que a gente quiser fazer uma transação. Vai ser basicamente como que a gente vai assinar a nossa mensagem. E como assim assinar a mensagem? Já vou chegar lá.
E a outra informação, então, que a gente recebe é uma public key, que é basicamente o endereço da nossa carteira, onde as pessoas vão depositar, e a chave, né, esse endereço também vai ser utilizado pelas outras pessoas da rede para verificar a nossa mensagem quando a gente transmitir uma mensagem. E aí o que eu falei que eu já ia explicar é basicamente o seguinte. Lembra que quando a gente começou lá vendo blockchain, eu falei para vocês que dentro de um bloco, por exemplo, no Bitcoin ou no Ethereum ou algumas outras redes, né? A gente vai guardar a seguinte informação. A gente vai ter um número, que é basicamente o número da nossa transação, digamos assim. E seguido desse número, a gente vai ter algo do tipo Mr. B envia 10 Ethereums para Mr. Mr. G. Beleza? E aí, junto disso aqui, vem então uma assinatura, que eu vou colocar um rabisco aqui, porque sim. Porque eu não sei como escrever isso. Mas basicamente é isso que vai vir numa linha, né? Uma transação, então, da nossa rede. E o que isso significa? Bem, esse número daqui é só um identificador daquela transação, beleza? Eu vou chamar isso aqui de ID. Mas é literalmente só um identificador. Essa outra informação daqui, ela não vai vir em texto puro, né? Ela vai vir como um hash. Então ela vai vir como, sei lá, 01, 02, 3, 4, A, B e assim por diante, beleza? E aqui a gente vai ter então a nossa assinatura. A nossa assinatura, ela nada mais é do que um outro hash também, beleza? Então aqui a gente vai ter um outro hash. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso daqui e isso daqui, que essa assinatura aqui é basicamente a nossa PK. Então a gente pega essas duas informações, meio que soma, né? A gente combina essas duas informações, passa numa caixinha, e aí aqui no final a gente consegue validar que quem escreveu a mensagem é aquela pessoa mesmo, beleza? Então a gente consegue validar o autor. Outra informação, a gente consegue ler, porque como a gente tem essa public key daqui, a gente consegue ler essa informação. Então a gente consegue transformar esse treco nisso aqui de volta. Beleza? Então a gente lê a mensagem. E aí, cara, com isso, a gente consegue então fazer tudo dentro do blockchain. A gente consegue manter a nossa segurança, porque eu estou garantindo que quem escreveu isso daqui é o dono daquela secret key, né? Lembra que a chave SKIPK, ela é única, ou seja, não tem outra pessoa que consiga fazer isso. E se você tentar escrever com uma SK, uma secret key, e ler com uma public key que não é o par dela, você simplesmente não consegue ler. Ele vai só gerar um novo hash e a mensagem vai ficar cada vez mais complicada de ser lida. Belezinha? Então, a gente consegue validar o autor, porque só ele tem a secret key, né? Que é o par dessa public key que ele mesmo enviou aqui. Beleza? E a gente consegue ler a mensagem, porque a gente tem a public key dele, enviada, mais a mensagem dele. Então a gente basicamente junta os dois e lê a mensagem e fala, beleza, vamos registrar então no bloquinho, né, no próximo bloco que for criado, que o Mr. B acabou de enviar 10 Ethereums para o Mr. G. Belezinha? E aí, cara, basicamente é isso. Isso é o que eu queria mostrar para vocês de encriptação assíncrona e mais ou menos o porquê dela ser usada, né? Como que ela é usada dentro do blockchain. Belezinha? Valeu então, valeu, falou e até a próxima!